o William, a Gabi, o Miguel Matias, o Carlos e a Camila. Só que a Camila não pôde estar presente aqui hoje. O que a gente vai abordar hoje? A gente vai falar um pouco sobre desigualdade social como constitutiva do capitalismo, definição de classes sociais por Marx, principais interesses de cada classe social, a luta de classes, proposta para a resolução dos conflitos de classes e principais críticas às concepções de Marx. Então, eu vou falar sobre a desigualdade social como constitutiva do capitalismo. O Karl Marx acha que ela é constitutiva sobre o capitalismo porque ela tem uma desigualdade entre as forças de classes sociais. Por exemplo, a burguesia, que é a dona de uma classe de produção, ela é dona da produção em si. Que a proletariado é como se fosse a mão de obra, tipo a engrenagem de um corpo, para fazer tudo agir, tudo certo, e a burguesia é a cabeça das coisas. A gente tem alguns conceitos que o Karl Marx ele põe. Eu vou falar dois que eu acho que vai ajudar um pouco a entender melhor. A gente tem um conceito de mais-valia, que é onde o trabalhador ele vende a sua força de trabalho para a indústria, só que ele não fica com a maior parte do lucro. Quem fica com a maior parte do lucro é o patrão. Outro conceito que a gente tem é da alienação. O que é isso? Alienação é quando o trabalhador ele está alheio à sua função na produção capitalista. Ele não sabe qual que é todo o processo. Por exemplo, um trabalhador que está há 20 anos na mesma empresa. Às vezes ele está trabalhando 20 anos com a mesma função. Ele não sabe quais que são as outras demandas até chegar ao produto final. Ele está perdido e ele não faz nada para mudar isso. Ele fica acomodado. Então, gente, para Marx, ele divide as classes sociais em duas. E elas são antagônicas, né, que são opostas. A primeira classe seria a burguesia, que é o povo que é dono dos meios de produção. E a segunda classe é o proletariado, que é o povo que dá sua força de trabalho para conseguir sobreviver. Eu vou falar sobre os principais interesses de cada classe social do ponto de vista do Marx. O principal interesse da burguesia, que eles tinham apenas um interesse, que eles tinham o máximo possível o bolso deles. Como eles faziam isso? Eles pegavam o trabalho dos proletariados e eles faziam eles trabalhar o máximo possível com a mão de obra deles, pagando o menor preço possível para os proletariados. Fazendo assim, gerar um grande lucro, só que eles não recebiam quase nada. E aí gerava mais valia, que era de onde vinha o lucro dos burgueses. Agora eu vou explicar sobre o interesse dos proletariados. O principal interesse deles é acabar com a exploração e acabar com derrubar a burguesia. E acabar com o enriquecimento do patrão. O objetivo final é conviver em uma sociedade onde não existem classes sociais e onde todos produzem e todos recebem o produto final. Bom, o que é a luta de classes? Eu trouxe aqui uma frase de Karl Marx que diz: a história de toda a sociedade até os nossos dias nada mais é do que a história da luta de classes. Bom, o que Karl Marx quis dizer com isso? Para Karl Marx, a luta de classes é o motor principal da história. A luta de classes, ela não se baseia só na sociedade capitalista. Ela esteve desde a antiguidade, como o senhor e o escravo, o senhor feudal e os servos da gleba. Sempre a luta de classes, esses conflitos de classes, eles são impulsionados por duas classes sociais com interesses antagônicos, interesses diferentes, e isso acaba resultando nesse conflito, porque cada classe quer que o seu interesse seja válido, que a sua visão seja válida, o que acaba causando esse conflito das classes. Bom, e o que o Karl Marx propõe para resolver isso? O Karl Marx ele fala que para resolver isso, os proletariados devem tomar consciência do que tá acontecendo, né? Não serem alienados, devem tomar a consciência e se unir para derrubar a burguesia do poder, criando então a revolução do proletariado. E consequentemente com isso, adiante disso, teria uma ditadura do proletariado, onde ia passar por um processo de transição do Estado e dos meios de produção ficariam responsáveis pela classe trabalhadora, se tornando então uma sociedade comunista, onde o objetivo final é a abolição total das classes sociais e da privatização dos meios de produção, para criar uma sociedade mais igualitária. As ideias de Marx
criticadas por serem deterministas e utópicas. E as tentativas de aplicá-las geraram regimes autoritários, e o capitalismo ele mudou as leis e também políticas sociais, que o Marx não tinha planejado isso. Bom dia. Bom dia. Vou falar sobre o que Max Weber achava sobre as classes sociais, sobre as desigualdades sociais. Bom, ele achava que as classes sociais, a desigualdade era definida por 3 dimensões, que é a riqueza, o prestígio e o poder. Elas são independentes entre si, então uma pessoa pode ter muita riqueza, muito poder, muito prestígio, pouco poder, e assim vai. A riqueza é definida, a riqueza, né? Então é fácil de lembrar. Dinheiro, posses, controle sobre o meio de produção, indústrias. O prestígio é a fama, né? Uma pessoa bem vista pela sociedade. E o poder é a capacidade de decisão dessa pessoa sobre o que acontece ao redor dela. Por exemplo, um político, né, que tem o poder de controlar os recursos. Um exemplo de uma pessoa que tem bastante prestígio e pouco poder, por exemplo, são jogadores de futebol famosos, tipo Vini Júnior, Neymar, outras pessoas, altos cargos de funcionamento público, tem grande poder, mas pouco prestígio, geralmente não são muito conhecidos, né? E pouco riqueza também. Já pessoas, tipo assim, grandes, tem grandes empresas, às vezes são conhecidas, às vezes não são conhecidas e tem bastante riqueza, mas o poder em si talvez não seja tão grande. Basicamente isso. Pode passar. Eu vou falar sobre a perspectiva de Weber sobre poder e luta de classes. Então, a perspectiva dele sobre o poder é que não é algo muito simples, é algo complexo, variado e, bem variado. Ele acredita que, o poder é um indivíduo ou um grupo que exerce a sua vontade sobre aquele indivíduo ou um grupo também. E ele acredita que, para o poder ser estável e duradouro, ele precisa ter um reconhecimento legítimo, ou seja, ele é meio que uma prova do porquê que ele está exercendo aquele poder. Então, praticamente reconhecimento legítimo sobre a pessoa que está sendo dominada. E ele acreditava que tinha 3 principais fatores de dominação, porque ele acreditava que o poder legítimo também podia ser chamado de dominação, então ele chamava mais de dominação. Era a dominação carismática, que é meio que a pessoa, a legitimidade era dada por causa do carisma daquela pessoa, da admiração, e em casos religiosos, da fé que aquela pessoa tinha. Então, exemplos disso são profetas e revolucionários também. E também tinha a dominação racional legal, que são a legitimidade é dada por causa das regras, das normas da sociedade, por causa das leis. Então, é tipo o nosso governo moderno e, burocracias e tal. E o último é o tradicional, dominação tradicional, que é aquela que é dominada por crenças, culturas. Então, é meio que algo que é legitimado porque sempre esteve ali. Porque é meio que alguém que está numa posição tradicional, ela lá é a posição tradicional dela. Então, praticamente monarcas hereditários. Então, com isso, ele acreditava que o poder era algo bem abrangente, não era apenas a economia ali, que igual o Karl Marx falava. Era algo que abrangia muito, muito mais do que isso. E enquanto as classes, ele acreditava que as classes eram indivíduos que compartilhavam uma situação econômica semelhante ali. Então, eram as
bens, renda. Então não era algo apenas econômico também, era também status, prestígio e tal. Então a luta de classe para ele também não era apenas duas classes opostas que estão em conflito. Também era isso também, só que abrangia mais do que isso, era algo mais abrangente do que a visão de Karl Marx, por exemplo. Então, é praticamente isso. Vou falar sobre a definição do estamento, a distinção também do estamento e as classes sociais. O estamento, ele é meio que um grupo ou pessoas que elas herdam ou elas... é algo ali mais fixo. Então, são aquelas pessoas que herdam os poderes, certo? Os cargos e tudo mais, então elas têm ali o prestígio e status. Então, são pessoas como clero ou nobreza que não necessariamente precisam de dinheiro, de riquezas, mas eles são respeitados e outras coisas. E classes sociais é meio que a situação que pessoas têm da economia. Por exemplo, pessoas que têm mais poder seriam pessoas que têm riquezas, bens e o trabalho. Então, é algo que seria mais flexível, com a possibilidade de subir com as diferenças tipo, do trabalho. Caso ele passe a ganhar dinheiro, mas com outros trabalhos, ele muda a classe. Agora, a distinção é: o estamento tem status e tradição, e classes é mais a economia. Agora, a importância entre eles é que eles fazem perceber realmente que não é só economia que é a desigualdade social, tanto com prestígio, tudo mais, pessoas em poderes, cargos, tanto políticos, tantas outras pessoas, trabalhadores. Eu vou falar um pouco sobre o prestígio social, que Weber achava que era muito fundamental para entender todas as outras classes sociais e que sem isso não seria possível fazer. Bom, o prestígio social gera privilégios, acesso a recursos, mesmo sem grande poder econômico. Ele tem grande transparência no valor social de diferentes grupos e permite acesso a oportunidades. Ele é central, como eu disse, e sem ele não é possível ter a ordem social. Na maioria dos grupos sociais, eles buscam preservar sua honra e distinção por meio de estilos de vida, regras de convivência e barreiras simbólicas. Pessoal, agora eu vou falar a respeito dos estamentos na visão da estratificação social. Antes de dar precedência nos tópicos, é bom a gente lembrar o que é a estratificação social. Ela é a maneira na qual a sociedade se organiza, por questões de camadas ou estratos. Por isso que vem a questão de estratificação. O primeiro tópico é a questão de reconhecimento social e outro. Bom, na contextualização histórica, o reconhecimento social ele vai começar a desenvolver ali como são as classificatórias, como são as divisões. Um exemplo claro disso é a questão do sistema feudal, onde o clero, onde tem o clero, que ele representa o poder de oração, a nobreza pelo combate, pelo governamento e a classe trabalhadora pela questão de produção. O segundo ponto é os estamentos, comunidades que compartilham valores. E com essa intensificação, vai começar a desenvolver a questão dos estamentos, que eram comunidades fechadas que compartilhavam valores semelhantes, ou dependendo da interpretação, distintos também. O terceiro ponto são os aspectos culturais, simbólicos e comportamentais. Essa vem mais a parte interna da pessoa, pela forma na qual, o que ela faz perante a sociedade, como por exemplo, em quesitos de educação, linguagem e costumes. O quarto ponto, identificação por meio de sinais visíveis. Essa reflete mais a parte externa da pessoa, representando ali como que ela pode ser, implementando a facilitação
do reconhecimento da pessoa de forma externa, como por exemplo por trajes de roupa, acessórios e pela profissão a qual ela exerce, como por exemplo medicina, o direito, a engenharia, a odontologia, entre outros. E o quinto ponto, por fim, é a intensificação de barreiras sociais. Essa parte é um pouco mais como se fosse uma convergência, porque ela retrata os seus pontos negativos, como se fossem desavenças e obstáculos. Por quê? Principalmente pela conta da mobilidade social. Por quê? É muito difícil você ser uma pessoa de uma classe baixa e querer se, por exemplo, se transmitir para uma outra classe mais alta. Como, por exemplo, que é um exemplo bem claro sobre isso, é a vitória da loteria, por exemplo. Vamos supor que uma pessoa de classe baixa, ela venceu na loteria, ganhou um sorteio de loteria e ficou rica. Agora ela vai ter condições de frequentar festas sofisticadas e também pelo investimento de casas, carros e tal. Contudo, ela vai ser bem reconhecida pelo fato de ela nunca ter sido dali. Ela se tornou aquilo lá. Então pode gerar olhares de desconfiança e também olhares controversos. Agora eu vou falar das diferenças entre as classes sociais para Marx e Weber. Para Marx, ele acreditava que a economia era importantíssima para as classes sociais. E ele via na visão do capitalismo. Ele acreditava que tinha burguesia e os proletariados. A burguesia, a gente pode dizer que são os donos, né? Os donos de empresa, os donos de fábrica, os que exploram os trabalhadores. E os proletariados eram os trabalhadores mesmo que são explorados. Bem, ele acreditava da luta das classes que vinha falar sobre interesses diferentes dessas classes. Então, a burguesia, a gente pode perceber, né, que até hoje eles querem lucrar mais e mais. Enquanto os proletariados, eles queriam uma coisa justa, né? Eles queriam um salário bom, umas condições de vida boa, melhores condições de trabalho. Então, ele fala que essa revolução seria criar uma nova sociedade que seria justo, seria igualitário para todo mundo, né? O comunismo é um exemplo. Agora, para Weber, eu digo antes, a economia era importante para a sociedade, mas também tinha outros fatores. Era dividido em três classes. A classe econômica, que tinha gente que ganhava mais e menos dinheiro. A classe de status, que mesmo se você não tivesse dinheiro, você poderia estar nessa classe social. Porque, por exemplo, dá um exemplo bem fácil. Os religiosos, eles têm um status social muito bom e não quer dizer que eles têm dinheiro, entendeu? E o judiciário, que tem poder de decidir as coisas, essas coisas. É bom ressaltar que o Weber, ele acreditava que durante essas classes tinham subcamadas, assim. Bom, o Weber, ele tem várias críticas, na verdade, tem várias críticas às concepções dele, principalmente pela complexidade teórica e também pela dificuldade de aplicar isso na prática. A sua distinção entre classe, status e prestígio, elas limitam uma análise social. Por exemplo, ele tem uma visão multidimensional, então ele vê isso como um todo. Isso permite que a linguagem que ele utilize seja menos objetiva e tenha uma dificuldade maior em ser comprovada empiricamente. A mensuração entra nesse tópico também, a mobilidade social limitada, enfim, tem a questão do conflito também, que ele tem uma mensuração menor na economia, diferente do Karl Marx, que tinha uma visão mais centralizada, um objetivo. Um exemplo que a gente pode citar são as universidades
social refletindo o poder econômico, que mesmo que algo que esteja presente ali não era algo tão retratado no Marx, não é Marx, não, no Weber, não é o Popper. E é isso. Boa tarde, gente. Boa tarde. A gente vai apresentar um pouco sobre o liberalismo e a desigualdade social dele. Esse aqui é o nosso sumário. Primeiro a gente vai introduzir um pouco sobre o que é o liberalismo e a gente vai passar por um ponto mais crítico, abordando a desigualdade social e na visão de um pouco de Weber e Marx também. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o liberalismo. O liberalismo, ele é uma corrente de pensamentos políticos e econômicos que defendem a liberdade individual como princípio. Tipo, como está nesse slide, como é que eu vou falar, o valor mais importante é a liberdade individual. Agora eu vou falar o que os autores do liberalismo pensavam sobre a desigualdade social no capitalismo. Eles acreditavam que a desigualdade social é algo importante e também até comum. O que faz as classes mais baixas buscarem mais oportunidades, buscarem mais riquezas. O liberalismo é o que dá essa liberdade individual de cada indivíduo buscar a sua liberdade e suas riquezas, independente do seu patrimônio ou classe social. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país liberal, onde cada um aqui, eles, todo mundo aqui, tem a liberdade individual de buscar e de entrar na faculdade, por exemplo. Todo mundo tem essa liberdade de fazer um vestibular, estudar na prova, independente dessa classe social, e entrar na faculdade. Agora eu vou falar como a teoria de Classe do liberalismo se diferencia da teoria de Marx e Weber. O Weber oferece de uma maneira mais individual, mais para aquele indivíduo em si, mais para a sua necessidade, independente se você tem um dinheiro a mais, um dinheiro a menos. O Weber não era nem exatamente capitalista ou socialista, ele sempre tinha pontos críticas a trazer a cada modelo econômico. O Marx, ele criticava mais, era mais crítico ao liberalismo, seria mais crítico ao liberalismo do que o Weber. Ele era pensando mais numa classe que às vezes era tirada tinha os seus direitos tirados de si e pregava que todos eles tinham que se juntar para buscar seus direitos. É isso. Agora, eu vou falar, como a desigualdade social contribuiu positivamente para a sociedade do liberalismo. Bem, no liberalismo, a desigualdade social é vista como um resultado natural e positivo da liberdade individual. Ela estimula a competição, tipo assim, sei lá, eu estou num lugar e estou competindo aqui com o nosso amigo Paulo. E o esforço de inovação gerando um crescimento econômico e progresso. Agora eu vou falar um pouco sobre as principais críticas dos pensamentos liberais. E uma das principais críticas é que quando você acaba priorizando muito o livre mercado e a pouca intervenção do Estado, você acaba favorecendo as classes mais ricas e desfavorecendo as mais pobres. Além disso, tem uma coisa muito importante, é que o liberalismo parte do princípio de que todo mundo vai ter as mesmas chances e as mesmas oportunidades. Quando todo mundo sabe que não é muito bem assim, vai depender de vários fatores. Outra grande crítica direcionada ao liberalismo é eles confiarem na capacidade do mercado se autorregular, mas o mercado não se autorregula sozinho. O liberalismo defende um mercado livre de interferências. Um mercado livre de interferências, ele tende ao equilíbrio, mas na realidade é o contrário, porque defendendo esses ideais, o mercado ser uma entidade moral, na realidade o mercado é um conjunto de interesses, onde empresas maiores envolvem empresas menores, gerando monopólio, eliminando a concorrência, que é o contrário
foi o Pierre. Ele foi um sociólogo, filósofo e antropólogo, bem influente no século XX. Ele ingressou na escola de Eglin e, após servir no exército, ele trabalhou como professor na Argélia, onde realizou pesquisas que fez ele escrever seu primeiro livro, que se chamava Sociologia na Argélia. Ele publicou diversos livros também, entre eles tem diversas obras, um chama Herdeiros, o outro A Reprodução e o mais conhecido A Distinção, que falava sobre críticas sociais e julgamento. Ele recebeu inúmeros prêmios, mas acabou falecendo de câncer no dia 23 de janeiro de 2010. Eu vou falar sobre o que foi capital cultural de acordo com o Pierre. Ele acreditava que a capital cultural alcançava como bens, valores, conhecimentos e habilidades. De acordo com ele, capital cultural era tudo que você meio que crescia já pensando, seus hábitos de infância, por exemplo, que a sua família foi passando para você. E esses valores, eles são passados em três maneiras. Família, minha familiar, que a nossa família coloca na sua cabeça, na sua ideia, que você tem que ter tais maneiras, de tal jeito. Tem também a desigualdade social, né, que é a escola e a sociedade em si valoriza mais quem tem capital cultural mais elevado, mais ricos, por exemplo. E tem também o estado social, que é quando quem tem capital cultural mais elevado, ele consegue empregos melhores, mais influência no meio democrático, políticos, essas coisas. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de capital cultural. A gente tem incorporado, que são os saberes, os gostos e os modos de falar, se portar que você adquire de forma social, convivendo com outras pessoas. O objetivado é a forma materializada desse capital cultural que é adquirido não, que pode ser transmitido através de bens. Bom, o institucionalizado é o reconhecimento formal do capital com títulos, diplomas, certificados que você recebe por meio de instituição. Eu vou falar sobre o tipo da escola, segundo o Bourdieu. O Bourdieu acreditava que a escola tinha a função de manter uma igualdade social no meio das classes, né, de promover estudos, ensinos de qualidade. Porém, isso não acontece, né, a gente pode ver, por exemplo, em particular, tem uma diferença, tem uma discriminação, muito grande. E o Bourdieu, ele fez um estudo, que foi na França, que ele pegou, eu acho que foi uma filha de um filho de um governador e um filho de um motorista de ônibus. Aí ele pegou, ele fez esse estudo, né, ele viu que os dois tiveram estudos parecidos, tiveram a mesma estrutura aí no ensino, mas que os dois tiveram uma diferença muito grande de futuro. Por exemplo, o filho do governador, ele foi para a faculdade mais importante, teve uma influência maior no futuro dele, e a gente percebe que isso não vem só do ensino, vem também da bagagem que a família traz, e de quem você é mesmo, da gente tem coisas assim. Bom, gente, eu vou falar como que a escola pratica a desigualdade social no seu meio. Primeiro ela valoriza o modo de ser e o conhecimento das classes mais ricas e faz com que o sucesso ele pareça ser conquistado pelo mérito individual. Cada pessoa ela conquista o que ela bem entende, o que ela pode, mas não, na verdade, é uma herança cultural, como a Isadora falou, que vai passando na bagagem das famílias. Agora eu vou falar sobre os conceitos de hábito. O conceito de hábito para o Pierre é que é um tipo de comportamento, tanto mental quanto corporal, que você vai ter durante a sua vida. Um exemplo que nós podemos citar isso é igual a sua família. Sua família tem o costume, sempre de priorizar os estudos. Se sua família sempre mudar uma coisa, você sempre tem a priorização nos estudos, na escola também vai ter, você vai começar a meio que gostar mais desse estudo. O hábito da Pierre seria isso.
algo que entre o seu meio que você prioriza, tanto em família, escola, nos locais onde você convive. Então isso que eram os hábitos para o Pierre. Agora eu vou também falar sobre a relação entre o hábitos e a escola. E essa relação, ela se manifesta por meio de uma influência recíproca, onde o hábito dos alunos, que é carregado pela origem social, formado pela origem social, entra em conflito com as expectativas da escola, porque pega também aquele mérito individual que a escola acha que cada pessoa tem a possibilidade, o direito de alcançar as metas individuais, mas, como dito anteriormente, repetindo, reforçando, é a herança cultural que vai carregando esse peso. Bom, gente, eu vou falar as principais críticas ao Bourdieu. A sociologia, né, do Pierre, ela é frequentemente criticada pelo direito. Então, a gente tem diversos assuntos que fazem as pessoas criticarem a percepção dele. Nós temos o determinismo, né, que fala muito sobre esse foco excessivo dele em questão de hábitos. Então, muitas pessoas criticam esse foco excessivo dele, né, em questão das pessoas sempre agirem com esses hábitos e acaba fazendo com que as pessoas elas não tenham uma escolha do que elas vão escolher, né, elas não têm muita possibilidade de escolher o que elas querem, justamente porque o hábito fala sobre essa pré-determinação, ele meio que pré-determina o que as pessoas escolhem para elas, então as pessoas acabam fazendo porque as pessoas não têm muito essa escolha. Nós também temos a ênfase na reprodução, que o Pierre ele fala muito sobre a questão das classes sociais, ele fala muito sobre essa desigualdade social, mas ele, apesar de ele focar muito nessa parte, ele não procura muito melhorar a desigualdade social, ele não fala tanto sobre melhorias, então isso acaba fazendo um pouco de crítica a esse fato também. E nós também temos a estimação aos conflitos abertos. O que seria isso? O Pierre ele foca muito em falar sobre um dos seus capitais, que é no caso a capital simbólica, sutil, que fala muito sobre a pessoa agir de forma natural. Então é como se, tipo assim, um exemplo desse simbólico sutil seria, por exemplo, uma pessoa mais do campo, uma pessoa pobre, ela fala com um sotaque diferente e ela simplesmente só aceita isso porque tipo uma simbolização. Basicamente agir de uma forma simbólica sutil. E acaba atrapalhando os conflitos abertos, porque acaba que as pessoas que são dominantes das classes altas, elas acabam só aceitando, então acaba que fazendo com que seja uma luta mais cultural, uma luta não que seja financeira, mas uma luta que seja mais cultural. É isso. Bom dia, pessoal. Bom dia! A gente vai apresentar a desigualdade social no Brasil conforme Roberto da Mata. O nosso grupo é composto por mim, Isabela, pela Camila, que ela vai participar porque antes ela tinha faltado, a Vitória, a Mavi, a Maria Eduarda, o Arthur e o Benito. Eu vou começar falando quem é o Roberto da Mata. Roberto da Mata ele é um antropólogo e filósofo que nasceu no Rio de Janeiro em 1936. Ele é conhecido por estudar a sociedade brasileira, a cultura como o carnaval, o futebol, a malandragem e um pouquinho do jeitinho brasileiro. Ele se formou em História na Universidade Federal de Fluminense e fez o seu doutorado em Harvard de Antropologia Social. Hoje em dia ele é professor e atua como colunista em jornais como o Globo e o Estado de São Paulo. Eu vou falar de que forma a obra de Roberto da Mata rompe com a tradição de pensamento sociológico do Brasil. Bom, ele rompe com ideias de grandes sociólogos brasileiros. Eu citei como exemplo Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Porque esses sociólogos, eles buscam compreender
compreender o Brasil por meios econômicos, políticos e históricos, como por exemplo Sérgio Buarque mesmo, que ele busca compreender por meios mais históricos, assim. Mas já da Mata, ele busca compreender por meio do dia a dia dos brasileiros e da cultura deles mesmos. Agora eu vou falar sobre o que o modelo de Gilberto da Mata traz de novidade. A principal novidade dele é que ele não vê a desigualdade só como econômica, mas também como cultural. No Brasil, a desigualdade não se manifesta apenas politicamente, mas também nas relações sociais. Ou seja, relações sociais, a desigualdade cultural pode vir de atitudes e crenças da sociedade como um todo. Por exemplo, tem duas pessoas esperando uma recepção. Uma tem uma roupa simples e a outra uma roupa social. Não quer dizer que a que tem roupa social seja mais rica do que a outra, mas com certeza ela vai ser tratada de melhor forma do que a que está com roupa simples. As pessoas são tratadas de acordo com sua posição na sociedade, não de forma igual. Isso pode ser explicado com o contexto de categoria versus pessoa. Categoria, o termo categoria significa que todas as pessoas são iguais perante a lei. Mas pessoa mostra que isso não acontece no dia a dia, né, na forma prática. Por exemplo, no hospital, tem duas pessoas, dois pacientes esperando. Na lei, todos devem se tratar da mesma forma. Porém, na prática, se um falar, nossa, eu sou amigo do diretor aqui do hospital, com certeza ele vai ter mais privilégio do que os outros que não falaram isso. Ele vai passar na frente, vai se tratar com mais educação. E o jeitinho brasileiro mostra como que tem mais influência se beneficia. O jeitinho brasileiro a forma que os brasileiros lidam com os problemas. Pode ser quebrando regras, utilizando de contatos. E um exemplo disso tem duas pessoas em um concurso público. E uma delas tem um contato que consegue dar informações para privilegiar ela. Ela, obviamente, é privilegiada, e a outra que não tem nada a ver com isso, ela é desvalorizada e ela sofre com isso. Então, o jeitinho brasileiro pode ser usado como uma maneira de privilégio, né? Uma ferramenta de privilégio. A cordialidade muitas vezes esconde quem realmente tem poder. Você pode tratar uma pessoa com educação, pode tratá-la com respeito, como se fosse seu amigo, mas não quer dizer que você realmente veja essa pessoa como igual a você. Por exemplo, um chefe trata um funcionário como amigo dele, mas no fundo ele sabe que não, ele pensa que esse funcionário não é igual a ele e ele toma atitudes, ações para privilegiar a si mesmo. Na lei todos são iguais, mas no dia a dia as relações continuam iguais. Isso é o que categoria versus pessoa explica, mas isso mostra também que deve combater não só a desigualdade econômica, mas também a cultural, através de mudar o pensamento e os costumes da sociedade. Bom, vou falar a desigualdade social no Brasil. Esse é um assunto bem complexo, porque o Brasil ele vai oscilar entre uma sociedade moderna, que se baseia na lei de igualdade para todos, e numa sociedade tradicional, que tem a hierarquia e os privilégios dependendo do seu posto. Para explicar isso, o da Mata ele vai criar duas esferas, a esfera privada e a esfera social, pública. Essa esfera pública é aquela que a gente convive, que é aquilo que você é igual a ninguém, é diferente de ninguém, você tem o mesmo direito que qualquer outra pessoa, independente de cor, gênero, raça, tudo. Mas a gente vai ter também aí na esfera privada, que é aquela onde a sua... Como é que eu falei dessa genética? Não. Onde as suas relações sociais e os seus antepassados têm influência no jeito que você é tratado pelo mundo. Então, eu não vou ser tratada da mesma forma que uma pessoa que é neta de desembargador. Eu não vou ser tratada da mesma forma. Ele vai ter, por exemplo, assim, você vai ter mais cortesia na hora de tratar com ele, a pessoa vai ter mais cuidado do que vai falar. Diferente comigo, ela não vai ter esse cuidado.
Ele vai trazer também a dualidade entre a lei, a teoria e a prática da lei. Porque a gente também, a gente tem envolvimento, sabe que a lei não é aplicada igual para todo mundo. Por exemplo, não, vou dar um exemplo, deixa eu mais tarde. Meu pai, Nessa verdade, como eu falei, a gente sabe que não vai ser aplicada de igual para as pessoas. Uma pessoa em situação mais vulnerável, a lei vai acabar ficando para ela com mais rigor. Diferente de uma pessoa que tem mais status social, que ela tem mais conexões com outras pessoas, para ela vai acabar por até mesmo sair com vantagem nessas coisas. Por exemplo, duas pessoas, elas vão pegar e fazer uma pichação no lugar público, vai pichar o muro. Uma dessas pessoas é filho de empresário, a outra, os pais são servidores públicos. Se a polícia bater e pegar os dois, o tratamento não vai ser igual. Se eu sou filha de algum empresário, se eu fizer isso aqui, eu não vou me preocupar com a lei, não vou me preocupar com a polícia me pegar, porque meu pai vai dar um jeitinho pra mim. Que é nessa hora que entra o jeitinho brasileiro, que é aquilo de driblar, sair igual a Mari falou. Isso acaba influenciando e ajudando na implementação da lei de forma desigual. Isso é uma coisa que a gente mostra também, essa hierarquia que a gente tem na sociedade de forma implícita, é quando você fala com alguém e a pessoa já presta pra você contando. Você sabe com quem que você está falando? Isso já mostra a hierarquia, ela já te mostra que ela está com pagar acima de você. Uma frase também que também pode ser isso é: quem você pensa que é para falar assim comigo? De novo, ela vai reforçar a hierarquia. Bem, eu falarei sobre os rituais utilizados para exemplificar a desigualdade. O primeiro que eu falarei é sobre o carnaval. O carnaval é um ritual nacional que ricos e pobres se reúnem para festejar, criando ilusão de igualdade. Mas após o fim desse ritual, cada um volta para sua classe social, onde podemos ver que ainda há desigualdade. Há uma desigualdade permanecendo na sociedade. Por exemplo, essa imagem. Eu posso utilizá-la como exemplo porque ricos pagam escolas de samba para participarem no evento, para eles dançarem, verem, curtirem. Bem, o segundo é a parada militar, ou especificamente o Dia da Pátria. Bem, aqui nesse ritual ele já se contrapõe ao carnaval, porque aqui ele reforça a hierarquia. Ele representa ordem, disciplina e respeito à autoridade. Aqui ele já traz uma naturalização da desigualdade na sociedade brasileira. Por exemplo, os uniformes dos militares mostram a ordem, o andar, a postura. Aqui vemos amontoados de pessoas. O que mais eu poderia citar? O andar, o porte de arma. Pode passar, Camila? E a procissão religiosa. A procissão religiosa é um ritual que as pessoas se reúnem em diferentes classes sociais, mas ainda há status e prestígio ligado ao cargo que uma pessoa tem. Por exemplo, um papa vai ter mais prestígio e status do que um padre. Mas, além disso, também há a relação entre sagrado e profano. Por exemplo, a fé pode reunir, mas pode demonstrar também desigualdade social em si. Porque o Papa, como eu havia dito, vai ter mais prestígio, mais relações, mais contatos. E você sabe com quem está falando. As meninas disseram bons exemplos. Por exemplo, eu sou filha de um empresário. O Ed Carlos vem e briga comigo. O Ed Carlos não é filho de um empresário, não é uma pessoa que tem relações privilegiadas. Ele é filho de um pedreiro. Vamos supor assim, mais recente. Ele vem e briga comigo. Eu vou falar: você sabe com quem você está falando? Você está falando com o filho de um empresário. Tome cuidado. Porque aqui a transferência de culpa e responsabilidade é transferida para o meu pai. Se fosse eu, é muito comumente não se utilizar dos seus méritos. Você utiliza dos méritos de outra pessoa e transfere a culpa para ela. É uma expressão muito autoritária e hierarquizada. É muito utilizada para reforçar a hierarquia. E muito comumente utilizada. Aqui no IEP já até aconteceu, eu acho.
se eu não estou enganado. Aconteceu. Pois eu quero saber dessa fofoca. Eu também quero saber. Bom, pessoal, agora a gente vai falar como é feita a comparação da sociedade brasileira com a sociedade estadunidense. O primeiro ponto que eu vou abordar é o sujeito social, onde na sociedade estadunidense o foco é no indivíduo. E esse foco é expresso na frase juntos, mas separados. Enquanto na sociedade brasileira, o foco é na pessoa e na identidade relacional. E é expressa como diferentes, mas juntos. O ponto 2 é a estrutura de valores. Na sociedade estadunidense, a gente tem igualdade e individualismo, onde é tudo expresso pela legislação, seguindo uma igualdade de direitos. Enquanto na sociedade brasileira, a gente tem foco na hierarquia e nas relações pessoais. O ponto 3, a gente tem os rituais públicos. Como ele falou, a gente tem a parada na sociedade estadunidense, mostrando a seriedade do Estado e dos indivíduos. E a gente tem o carnaval na sociedade brasileira, que é o Dia do Povo, e nesse dia eles tiram a hierarquia social para refletir o dilema da sociedade. E a gente tem o ponto 4, que é a lógica de funcionamento. Na sociedade estadunidense, a gente tem o ênfase na lei, foi o que eu falei, o ênfase na legislação. Na sociedade brasileira, a gente tem o ênfase na mediação. Por exemplo, a gente tem o malandro, que é a figura que transita pela lei, que é a rua, e a ordem, que é a casa. E esse jeitinho brasileiro mostra a importância e a fluidez desse negócio que eu falei. Eu vou falar quais são as principais críticas direcionadas às concepções de Damata, que são a generalização de classe, o estilo ensaísta, a essencialismo cultural e o conservadorismo implícito. E aí também a pouca atenção de desigualdades estruturais e a pouca base empírica de reforços dos estereotipos. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Eu vou falar, vou apresentar o grupo. Primeiro é o Ed Carlos, eu, a Renata, a Marcela, a Júlia, a Ana Clara Gonçalves e o Miguel Andrade. Pode passar. Bom, gente, a gente vai falar sobre a desigualdade social no Brasil conforme José Souza. Eu vou falar primeiro quem é o José Souza. Ele é sociólogo, advogado, professor, escritor e pesquisador brasileiro. Ele é ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do Orçamento e do Planejamento. Ele argumenta a desigualdade social no Brasil. Assim como qualquer outro sociólogo, ele acredita que existem classes sociais bem definidas. Porém, ele defende que a sociedade brasileira ainda é fortemente influenciada por uma estrutura social herdada da escravidão. E ele tem um livro que chama A Elite do Atraso. Nesse livro, ele fala que a corrupção só chegou no Brasil por conta dos portugueses. E ele fala que quando eram só os indígenas, não tinha isso de classe social, era todo mundo, tudo um povo só, que se ajudava. E com a chegada dos portugueses, eles impuseram essas classes sociais. E hoje em dia é perceptível, né, a diferença entre o rico e o pobre. Bom dia, gente. Eu vou falar sobre a desigualdade social no Brasil conforme Gessé de Souza. Primeiramente, vou falar sobre a origem da desigualdade. Para Gessé de Souza, a desigualdade social no Brasil começa lá, não é só um problema econômico, mas sim um problema histórico e cultural. Ele fala que a desigualdade é a herança escravocrata que não nacionalizou. Ele fala que ela é um tipo, como eu posso falar? Ela continua com os valores da escravidão antigamente, só que disfarçados, como o preconceito de classes sociais, o racismo estrutural e entre outros casos. Gessé também, ele classificou a sociedade brasileira em classes sociais, como a elite do dinheiro e do prestígio, que é uma classe que controla o poder econômico, político e cultural,
Também tem a classe média tradicional, que é uma classe que ela reproduz os valores da classe da elite e fala que eles são guardiões da meritocracia. E eles acreditam merecer suas posições. Há também a ralé estrutural, que é uma classe que eles são criticados desde o nascimento, não tem o poder político assim. É tipo a ralé brasileira mesmo, das favelas, essas coisas. E Gessé também critica a meritocracia. Fala que é uma falácia ideológica no Brasil para que todas as pessoas elas não têm as mesmas oportunidades sociais. Quando uma pessoa nasce pobre, ela dificilmente vai conseguir uma evolução social no país. Aí é muito difícil para ela. E ele também é um grande autor. Gessé, ele publicou várias obras, e como a ralé brasileira, que vai falar como é a ralé brasileira, não é a ralé, é a classe mais baixa do país. E ele também publicou o seu último livro, ano passado, Pobres de Direito, que vai falar como é a sociedade brasileira. Bom, e Gessé Souza, ele se apropria de ideias e pensamentos de outros filósofos, outros pensadores, para dizer o que ele realmente defendia como se fosse sua tese. Então ele adapta essas ideias de outros pensadores. Primeiro é Pierre Bourdieu. Ele fala sobre hábitos precários. Esses hábitos, eles são ações de pessoas. E Gessé, ele acredita que através dessas ações, as pessoas elas podem ser lidas. Para Pierre Bourdieu, essas ações, elas eram instigadas pelo meio que eles estão. Porém, o Gessé, ele vê essas ações como forma de julgar as pessoas, porque as pessoas podem ser julgadas a todo momento. Campos e capitais. Campos e capitais, Bourdieu falou que tem várias, como se fossem classes econômicas, culturais, sociais. E Gessé, ele vai concordar com essas classes. Porém, ele diz que, como são classes hierárquicas, e aí que vem a hierarquia, que ele se apropriou do Charles Taylor, que era bem hierárquico, ele vai falar que são desvalorizadas. Por que desvalorizadas? Porque na sociedade que a gente vive hoje, uma pessoa que tem bastante cultura, mas ele vem da periferia, não vai conseguir a mesma faculdade de artes que uma pessoa com valor que pode pagar não vai conseguir. Então, essas capitais, eles podem ser definidos, mas eles também podem ser menosprezados. E a naturalização da desigualdade. Como também tem capitais e são capitais de poder, eles acreditavam que as pessoas de baixa renda, de classes mais baixas, não podiam disputar o mesmo cargo de poder que uma pessoa que estava no cargo lá em cima. Ou seja, é uma questão de desigualdade social, uma questão de classes, uma questão de hierarquia também. E também tem a ver com a meritocracia, porque a meritocracia é algo individual. Só que você pode disputar com uma pessoa na mesma classe e conseguir, mas uma pessoa da classe menor com a classe mais alta, mais baixa, mais alta, não vão ter essa ideia de meritocracia, porque a gente sabe porque ele conseguiu a da classe mais alta. Não tem nada a ver com o individualismo dele, e sim porque ele conseguiu por forma econômica. E aí veio a ideia de que os pobres, eles merecem estar na posição deles. É justa a posição deles. Pode passar também. Ah, tá, desculpa. E também tem a apropriação que ele fez com Florestan Fernandes. Herança escravista. Bom, Florestan diz que a escravidão moldou a sociedade. Está indiscutível, realmente moldou a sociedade. Porém, o Gessé critica ele porque ele simplesmente subestimou a continuidade da estrutura brasileira, social brasileira, a estrutura de exclusão. Porque até hoje a gente sofre com isso, exclusão por ele ter passado por alguma vivência ou convivência com pessoas que já foram escravos. Hoje
Na nossa sociedade hoje, não, ninguém passou. Mas ancestrais, sim. Então, essa herança escravista, ela é dirigida, ela foi trazida desde os momentos de hoje. E por isso, somente por isso, que Jessé, ele mudou um pouco a idealização de Florestan. Porque Florestan, ele acreditava que essa estrutura cultural, ela deixaria de existir em algum momento. O capitalismo periférico. Bom, o capitalismo periférico, a gente paga muito imposto, a gente paga muita coisa, mas o que Florestan defendia era que era uma capital dependente e conservadora da burguesia. Mas Jessé diz que todos da sociedade, até mesmo os de classe mais baixa, contribuem para o capital brasileiro. Isso está corretíssimo. E a subcidadania. Essa subcidadania é como se fosse uma pequena parte da população, assim como a ralé, que não tinha os mesmos direitos que as demais pessoas. Só concluir as linhas teóricas de Jessé Souza. A gente do atraso, que a Isadora Marra já falou sobre um pouco da obra, do livro. O ralé estrutural, que é uma pequena parte da parcela da sociedade que não tinha os mesmos direitos e eram excluídos, marginalizados. E o racismo e a moralidade, porque até hoje a gente convive com racismo e moralidade. Só que a moralidade aqui nessa questão é que as pessoas do Brasil viam os negros como se fossem pessoas com menos raciocínio, que não tinham responsabilidade. Então eles eram afastados, eles eram expulsos, excluídos da sociedade. Bom dia, gente. Agora eu vou falar um pouco das críticas que Jessé Souza faz a alguns autores no livro dele. Bom, Roberto da Mata. Roberto da Mata defende que os brasileiros têm um jeitinho próprio. É o jeitinho, às vezes, de burlar para conseguir alguma coisa em benefício próprio. E com essa tese, ele ignora as causas e estruturas sociais que fazem as pessoas agirem desse jeito. Ele coloca a culpa no indivíduo, ele não coloca a culpa no contexto a qual o indivíduo está inserido. Ele culpa traços culturais do brasileiro. Pode passar. Sérgio Buarque de Holanda. Vocês podem achar esse nome reconhecível porque ele é o pai de Chico Buarque. Não é Chico Buarque? Tio. Não? Tio do Chico Buarque. Isso, perdão, eu confundi. Ele criou a teoria do homem cordial, que é muito parecida com o do jeitinho brasileiro. É aquele homem que é sempre muito educado, que é muito cordial, só que quando ele precisa, ele consegue, ele burla as coisas em benefício próprio. Ele romantiza a elite e ele culpa o povo por esse jeito dele de ser, sabe? Ele usa uma expressão para esconder um contexto social onde esse homem está inserido. O homem cordial é uma pessoa que às vezes pode ser considerado malandro, porque consegue dialogar, é uma pessoa educada, só que ele burla às vezes algumas coisas. Pode passar. E Raimundo falou. Ele tem a tese baseada no patrimonialismo, o Jessé Souza não discorda, mas ele discorda em um ponto do patrimonialismo. É quando o Estado, ele entende, quem está no poder entende que o Estado é um bem próprio. Ele concorda, só que ele critica a tese de que isso é uma coisa de Portugal. Ele acha que o patrimonialismo é uma estrutura viva dos dias de hoje. Ele importa ideias, ele critica que ele importa ideias que não se encaixam no contexto brasileiro. Ele faz o Brasil parecer atrasado, porque ele pega uma ideia de Portugal, de um país que colonizou a gente, e usa essa ideia até para os dias de hoje. E isso faz o Brasil parecer atrasado. E no livro dele, ele fala que esses autores não conseguiam responder uma dúvida de que como que essas estruturas, porque eles culpam a pessoa em si, e eles não levam em consideração o contexto. Então ele tenta entender como que isso surge, e é uma coisa que esses não conseguiram responder de acordo com ele. Eu vou falar como que funciona a desigualdade no Brasil e qual a sua relação com a escravidão. Vou começar falando da escravidão.
para Gessé Souza, ele acha que a escravidão não foi só um sistema econômico, mas também criou uma cultura de desprezo e desvalorização dos pobres e negros. O Gessé Souza, depois da abolição, os escravizados foram deixados sem qualquer direito, tipo um trabalho, educação, e isso criou uma exclusão social. Falando da desigualdade social no Brasil, o Gessé Souza afirma que os brasileiros aprenderam a lidar com a desigualdade social. Que ele é meio que algo naturalizado e é algo merecido. Não tem nada a ver com o sistema, porque o sistema é injusto. As classes altas e médias acham que os pobres só são pobres porque eles não se esforçam. Então uma pessoa pobre é uma pessoa não esforçada. As elites também brasileiras, o Gessé afirma que as elites brasileiras elas meio que escondem as ideias e valores da sociedade por meio de mídia, política, educação. E a relação entre as duas é que o Gessé afirma que a desigualdade é uma relação direta com a herança da escravidão, que criou uma estrutura social onde poucos mandam e muitos obedecem. E isso continua até hoje, que é algo eles justificam como algo naturalizado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o que Gessé Souza, ele afirma que a desigualdade social no Brasil, ela se mantém por meio de 3 tipos de mecanismos, que são os opacos, os impessoais e os transparentes. Os mecanismos opacos, eles escondem a origem da desigualdade, fazendo parecer que tudo é natural, que tudo já estava ali. Um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, uma pessoa que estuda em uma escola muito boa e os pais dela têm uma condição financeira muito grande e pagam professores particulares para essa pessoa. Da visão da sociedade, quando essa pessoa tira notas boas e tem um bom desempenho na escola, na educação, eles acham que é tudo mérito da inteligência da pessoa, sendo que tem coisas por trás que essa pessoa foi mais favorecida do que os outros. O outro é os impessoais, atua por meio das instituições e da cultura, ou seja, não depende de alguém, de um ser para poder acontecer. Um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, uma pessoa pobre que não tem muitas condições financeiras, ela vai procurar um emprego. Só que quando ela chega no emprego, nesse lugar que ela está procurando emprego, eles exigem que ela já tenha uma experiência anterior. Só que pela condição financeira dessa pessoa, ela nunca teve a oportunidade de trabalhar antes. Então, isso é uma regra que ela é feita para ser justa e igualitária para toda a sociedade, mas na prática ela acaba sendo ruim para as pessoas menos favorecidas. Ela acaba não sendo nem justa e nem igualitária. Os transparentes é o que legitima a desigualdade, fazendo com que a própria população acredite que ela é justa. Um exemplo desse aqui, que é uma coisa bem óbvia que acontece no dia a dia, é o preço dos produtos no mercado. No mercado, qualquer um que for no mercado, pode ser um rico ou um pobre, o preço que vai estar no produto vai ser o mesmo para os dois. Porém, a pessoa que tem menor condição financeira, ela vai sentir mais no bolso na hora de pagar o produto. A pessoa que ela é mais rica, que ela tem mais condição financeira, um produto que, por exemplo, é R$100 para essa pessoa, vai ser muito simples de pagar, não vai fazer muita diferença para ela. Agora, para o outro que é pobre, vai fazer uma diferença maior. Como qualquer outra pessoa, Gessé ele sofre algumas críticas nos pensamentos dele. Eu trouxe um exemplo da teoria da tese dele, que ele defende sobre a ralé estrutural e os trabalhadores brasileiros, que é basicamente uma nova subdivisão de classes sociais. Ele defende que a ralé e os batalhadores se desenvolvem ali na base da pirâmide, ali na base, e formam a parte mais precária. A ralé, ela está ali em uma situação que o Gessé defende que não possui capital cultural. Ou seja, vai ser uma pessoa que ela vai crescer com uma dificuldade maior em concentração, ela vai ser uma pessoa que não vai desenvolver ali uma facilidade para entender matérias na escola, para se dar bem. Por quê? Porque ela tem uma familiarização, uma criação dentro da própria família diferente do que as outras pessoas têm. Ela veio de famílias que antepassados delas foram escravizadas.
Então ela tem uma visão de trabalho e de situação diferente de outras pessoas. Os batalhadores, eles são um pouquinho logo acima, porque eles têm uma visão de futuro maior. Eles são criados pensando e visando a um futuro melhor, vão trabalhar, vão conseguir um futuro um pouquinho mais digno, ele vai ter uma qualidade maior. É tipo isso. Então, a defasagem de capital cultural e a perspectiva de futuro é a principal diferença entre os dois e é uma das teses de GC. Além disso, agora que eu expliquei a tese, eu vou falar sobre os pontos, que são pontos criticados na tese, mas também são pontos que são criticados na obra dele em geral. Fragilidade no método de estudos. O GCE, ele tem um método de estudos muito teórico. Muitos cientistas e muitos outros pesquisadores dizem que o método de estudos dele é falho, porque ele não tem uma prática, ele não vai em estudo com dados tão necessários para comprovar toda essa generalização que ele faz. Generalização e determinismo estrutural. Determinismo é um conceito que os críticos utilizam. Por quê? Porque, segundo o GCE, a ralé ela é uma base estrutural e ela tem uma defasagem desde antepassados. Ou seja, ela é determinada a estar naquela situação por conta de situações passadas. O determinismo é isso. Eles estão lá por uma coisa passada. Criticam isso, porque se a pessoa está ali, os críticos falam que GCE fala que eles são incapazes de evoluir ou incapazes de melhorar e ter uma ascensão maior, talvez trabalhar e chegar, sei lá, batalhadores. Fala que a ralé não tem essa capacidade. É uma forma de pensamento e uma coisa que é criticada. Eurocentrismo, porque o GCE ele pega algumas ideias do Pierre Bourdieu e de alguns teóricos europeus, de outros americanos, enfim, que não são brasileiros, e principalmente que ele não conversa tanto com as pessoas e os pensadores brasileiros. Tipo, ele critica muito, mas não conversa tanto, e principalmente com pensadores negros brasileiros, que é uma das coisas principais das teses dele, que ele sempre fala que a ralé, ela tem uma ligação direta com os escravizados, logo com as pessoas negras. Ele não conversa tanto com esses pessoas. Capital cultural como conceito limitador. Por quê? Porque se tem ali, o capital cultural é o que eu falei sobre a pessoa já crescer sem uma ideia, sem uma visão de futuro. É um conceito limitador porque não mostra várias outras